Tua palavra é uma semente, meu coração é uma terra boa. Então Deus, faz essa semente brotar. Deus, faz ela crescer de mim. A paz e Pentecostes. Você está no canal Jovens de Fogo, no curso de formação bíblico Boa Semente. Hoje nós vamos iniciar o estudo do Novo Testamento. E eu vou começar o estudo por meio do Evangelho de São Marcos. Porque segundo a tradição da igreja, no cânon bíblico, ele é apresentado entre os 4 evangelhos que nós temos no Novo Testamento como o evangelho mais antigo, a primeira fonte. E nós podemos já ter algumas notas sobre o evangelho de Marcos. Primeiro que o evangelho de Marcos, ele é o evangelho mais curto, porque Marcos, ele vai apresentar Jesus da forma mais direta. Enquanto os outros evangelistas evangelizavam e escreviam para aqueles cristãos que antigamente eram judeus, Marcos ele vai escrever diretamente para os pagãos, aqueles que eram romanos e também os gregos. Então ele não tinha a grande necessidade de apresentar aos mesmos que Jesus era o Messias esperado pelos judeus, mas ele vai apresentar Jesus Cristo diretamente como o Filho de Deus. Se você tomar Marcos no capítulo 1, você vai ver esta realidade. Início do Evangelho de Jesus Cristo, e ele não dá volta o Filho de Deus. Uma segunda informação é que o Evangelho de São Marcos foi escrito por volta do ano 63 até o ano 73. Os historiadores afirmam esta realidade por causa do capítulo 13 de Marcos, onde ele menciona a guerra de Jerusalém e também a destruição do templo no ano 70. Mas quem foi o evangelista Marcos? Então Marcos, ele foi um jovem recém-convertido na segunda geração de cristãos. Ele não foi uma testemunha ocular, ele não viu Jesus face a face, mas ele vai conhecer Jesus por meio da missão dos apóstolos. Lá em Atos, no capítulo 12, no versículo 12, nós vamos ver que a igreja perseguida se reunia na casa de uma mulher chamada Maria, uma viúva em Jerusalém. E ela tinha um filho chamado João Marcos, que é o evangelista. Então, provavelmente Marcos conheceu o evangelho através desses cristãos que reuniam na casa da sua mãe. E lá ele fez uma experiência profunda com o Senhor. Uma outra informação sobre Marcos é que ele era primo de Barnabé, como nós podemos ver em Colossenses, no capítulo 4, no versículo 10. Então nós sabemos que Barnabé, juntamente com Paulo, eles foram enviados para anunciar o evangelho aos pagãos, aos gentios. E na primeira viagem missionária, São Marcos ele foi com o seu primo Barnabé. Mas durante a primeira missão, como ele era muito jovem, ele ficou com medo diante das perseguições e ele voltou para a sua casa em Jerusalém. Mas Barnabé não desistiu do jovem Marcos. E na segunda viagem missionária, em Atos 15, dos versículos 36 a 42, Barnabé novamente vai trazer Marcos para a missão. Mas como Paulo tinha um temperamento muito explosivo e sabia que Marcos desistiu da primeira viagem missionária, ele não permitiu que Marcos fossem com ele. Isso gerou uma discussão e a partir daquele momento, Barnabé se separou de Paulo. Paulo vai continuar a missão com Silas e Barnabé vai continuar a missão com Marcos. Mas nós sabemos e podemos comprovar nas Sagradas Escrituras que, de maneira posterior, Marcos também foi um cooperador de Paulo. Como você pode ver em 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 11. Então, Paulo tinha muitos cooperadores na obra do Evangelho. Era Timóteo, Tito, Priscila, Áquila, Lucas e também São Marcos, entre outros.
Então ele também acompanhou Paulo e ouviu de primeira mão a pregação e a doutrina de São Paulo. E para concluir um pouco sobre a vida de São Marcos, ele também se tornou um cooperador de Pedro. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, no versículo 13, nós vamos ver que quando Pedro está escrevendo a Babilônia, que é a cidade de Roma, onde está Nero, e ali a igreja sofre uma grande perseguição, juntamente com ele está o evangelista Marcos. Então, o evangelho de Marcos, ele é fruto daquilo que ele ouviu de primeira mão da pregação dos apóstolos, de Paulo, de Pedro, de Barnabé. Então, sabendo que os grandes apóstolos, os primeiros cristãos, estavam sendo martirizados e a igreja estava passando por causa dessa perseguição, uma grande crise de fé, ele vai escrever o evangelho para reevangelizar os cristãos que estavam afastando da experiência do primeiro amor. E ele vai escrever o seu evangelho em duas partes. Do capítulo 1 ao capítulo 10, a missão de Jesus na Galileia, e do capítulo 10 ao capítulo 16, ele vai revelar a missão de Jesus na Judéia. No capítulo 1 ao 10, na Galileia, ele vai mostrar Jesus como o Filho de Deus, aquele que vem realizar as obras em nome de Deus. Então Marcos vai dar ênfase às curas, aos sinais, aos prodígios, aos milagres, e cada milagre vai atestar que verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus. Mas mesmo diante de atos extraordinários, os discípulos, a comunidade que estava sendo perseguida, ainda permanecia com um coração endurecido. Convido você a tomar Evangelho de São Marcos, no capítulo 6, nós vamos aí no versículo 52. De fato, não tinham compreendido nada a respeito dos pães, falando da multiplicação dos pães. O coração deles continuava endurecido. Então, os discípulos ainda permaneciam com o coração endurecido por causa da perseguição. E muitos estavam abandonando Jesus. Então Marcos vai colocar para a comunidade quem é Jesus. Como nós podemos ver em Marcos no capítulo 8, no versículo 27. Jesus perguntou para os discípulos: quem dizem as pessoas que eu sou? E nós podemos ver pelas respostas que ainda existia uma grande confusão. Alguns diziam que é João Batista, outros diziam que era Elias, que ele era um profeta qualquer. E Jesus volta para os discípulos e pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, aquele que responde em nome dos discípulos, dos apóstolos, vai dizer por todos eles. Pedro respondeu: tu és o Cristo. Então, a partir daquele momento que a comunidade agora está convencida que Jesus Cristo é o Filho de Deus, então Marcos vai continuar a segunda parte de sua obra, revelando o ministério de Jesus na Judéia. Jesus subindo para Jerusalém. E agora ele vai mostrar uma face mais profunda de Jesus. A face que Jesus é apresentado como servo sofredor. Servo sofredor que foi apresentado também por Isaías, no capítulo 53. Vamos tomar Marcos capítulo 10, no versículo 45. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Então Marcos vai apresentar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, porque ele vem manifestar as obras de Deus, mas ele vem também para sofrer, ser morto e no terceiro dia ressuscitar. E antes dos discípulos verdadeiramente crerem nesta verdade, quem vai professar essa verdade é um soldado romano, justamente um pagão,
como você pode pegar em Marcos, no capítulo 15, no versículo 39. Quando o servo centurião, um soldado romano, que estava em frente dele, aos pés da cruz, viu Jesus que tinha expirado, disse: na verdade, este homem é o Filho de Deus. Então, a partir da cruz e aos pés da cruz, os pagãos vão reconhecer verdadeiramente que Jesus é o Filho de Deus, aquele que veio morrer pelos nossos pecados para nos salvar, mas que também ressuscitou. E aí nós vamos encontrar as narrativas finais, com um relato detalhado da morte de Jesus na Páscoa, sua crucifixão, e também, após 3 dias, a sua ressurreição. E Jesus, ao ressuscitar, aparece novamente aos discípulos, que agora creem que ele é verdadeiramente o Filho de Deus, e o Evangelho encerra com um mandato à sua grande missão: ide por todo o mundo e anunciai o Evangelho a toda a criatura. Então, a comunidade reevangelizada agora se torna uma comunidade missionária. Essa é uma das chaves de leitura do Evangelho de São Marcos, que vai apresentar Jesus Cristo de uma forma querigmática. Por isso, eu quero falar para você que deseja começar a ler as Sagradas Escrituras. Você que tem o propósito de ler a Bíblia toda. Ao invés de você começar pelo Antigo Testamento, comece pelo Evangelho de Marcos, porque ele é aquele que de maneira mais simples e direta apresenta para nós quem é a pessoa de Jesus. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Em breve estarei postando o segundo vídeo dessa série do Novo Testamento, o Evangelho segundo São Mateus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.